Vitória de virada num jogo movimentadíssimo entre Olympique de Marseille e Olympique de Lyon. 3-2 para o Marseille, com destaques brasileiros, tá? Nas duas equipes na partida. O Endrick deu 2 assistências, já tem números ainda mais interessantes neste início do Lyon, já vou falar sobre isso. E o Igor Paixão, que não só fez um golaço, mas também deu uma assistência. E, obviamente, os dois jogadores fazendo boas partidas. Vitória do Olympique de Marseille com grande importância na tabela, tá? A gente já chega lá. Antes disso, para a gente falar um pouquinho sobre como foi esse jogo, o Endrick começou a partida em chamas, com 3 minutos ele dá um passe para gol do Tolisso, e aí durante o primeiro tempo o Lyon fica na frente, só no segundo tempo com a entrada, inclusive do Igor Paixão, que estava no banco, o Olympique de Marseille empata a partida, um golaço, tá, do Igor Paixão. O Lyon volta a estar na frente com um gol do Rémi Imbert, jovem inclusive do Lyon, com mais um passe, mais uma assistência de Endrick, e aí depois o Olympique de Marseille vira o jogo com mais uma assistência, agora no caso do Igor Paixão, e por fim o Aubameyang, que fez os últimos 2 gols do Olympique de Marseille, já nos acréscimos, sela a vitória do Olympique de Marseille. Foi bastante importante por uma questão de tabela, tá? O Lyon, nesse momento, está na 3ª colocação, se manteve na 3ª colocação do campeonato francês, mas poderia ter aberto 8 pontos de distância do Olympique de Marseille, que é o 4º colocado neste momento. Com a vitória, obviamente, o Olympique de Marseille subiu um pouquinho e, com isso, tem apenas 2 pontos de diferença, e a 3ª colocação do campeonato francês é muito importante, porque dá vaga direta para a Liga dos Campeões e, obviamente, uma briga boa é a perspectiva que a gente tem desse momento da tabela, desse lugar da tabela para o campeonato francês. Algumas coisas importantes, especialmente sobre o Endrick, para a gente citar nessa partida, os números do Endrick agora, né, com o Lyon. São 8 participações em gols em 8 partidas. Ele tem 5 gols marcados e com as 2 assistências do jogo de hoje chega a 3 assistências. Obviamente, um muito bom início do Endrick, inclusive um início não só com bons números, né, com muito bons números, mas também movimentado, né, com cartão vermelho, depois com cartão retirado, então é um início de ano bastante movimentado para o Endrick, e ele está mostrando que quando está em campo, tendo sequência, assim, a qualidade dele é muito grande. Inclusive no primeiro tempo, o Lyon foi bem melhor no primeiro tempo, apesar de ter feito só um gol. O Endrick quase fez um gol de bicicleta e quase fez um gol depois de driblar vários jogadores do Olympique de Marseille, assim, no lance que você faz, como que o Endrick passou por esses 3 jogadores, eu não faço ideia. Então, foi realmente, assim, uma partida em que o Endrick, apesar de, no fim das contas, ter dado 2 assistências, teve boas chances de gol, participou bastante da partida, e é mais um jogo em que, com certeza, Ancelotti está de olho, porque para mim é muito difícil que ele não esteja nessa próxima convocação, porque ele está fazendo por merecer. Sobre o posicionamento do Endrick, e acho que isso é um debate interessante, porque no fim das contas a gente ainda precisa entender como que essa seleção vai jogar caso, obviamente, o Endrick seja convocado. Ele tem jogado no Lyon praticamente todas as partidas bem aberto na direita, porque o Afonso Moreira e o Sult também jogam, né? Então, o Afonso Moreira fica aberto na esquerda, a gente tem o Sult centralizado e o Endrick normalmente aberto pela direita. Para o jogo contra o Olympique de Marseille deste domingo à noite, o posicionamento mudou um pouco, tá? O Paulo Fonseca não contava nem com o Sult, né? O Pavel Sult, nem com o Afonso Moreira, e são os dois que têm sido, na maioria das partidas, titulares junto com o Endrick, ele precisou mudar. E aí, com isso, o Lyon jogou mais num 4-4-2 ou num 4-3-1-2, e com isso o Endrick ficou um pouco mais centralizado junto com o Yaremchuk. E, obviamente, um posicionamento diferente do que ele vinha sendo, fazendo mais uma dupla ali, enfim, de 2 atacantes um pouco mais centralizados. E a gente viu, assim, ainda assim, muitas vezes o Endrick partindo na diagonal da direita, centralizando, mas sem estar tão aberto, não fazendo um papel tanto de ponta, e ainda assim fazendo um grandíssimo jogo. Então é importante para a gente também entender que o Endrick
tem jogado mais como ponta, mas hoje, jogando um pouco mais centralizado, também fez uma muito boa partida, apesar da derrota do Lyon, com essas 2 assistências. Então, é mais um jogo pro Endrick contar no relógio antes da convocação, e a gente espera para ver se ele vai ser convocado ou não, mas um belíssimo jogo, bastante movimentado aqui no Campeonato Francês neste domingo, com os brasileiros se destacando.